Estamos aqui em Qumran, uma comunidade que fica aqui muito próximo do Mar Morto. Estamos diante do Mar Morto, atrás de nós as famosas montanhas da Judeia. Estamos neste território de Israel, mais propriamente na Judeia, no deserto da Judeia, que é muito montanhoso. Ora, porque é que nós estamos aqui em Qumran? O que é que Qumran tem a ver de importante? Tem muito de importante, porque foi aqui exatamente nestas grutas atrás de mim que foram encontrados os famosos manuscritos do Mar Morto. Em 1947, alguns beduínos, à procura de uma ovelha que se havia extraviado, tiraram uma pedrinha, sentiram um toque diferente, como que batendo numa vasilha, ficaram curiosos, entraram na gruta e foram descobrir um tesouro insofismável que hoje vale milhões e milhões, porque dentro daquelas vasilhas estavam preservados milhares de pedaços de manuscritos, alguns mais bem conservados do que outros, contendo não só os manuais, o tipo de vida que esta comunidade chamada dos Essénios levava. Era uma vida austera, um grupo de judeus que saíram de Jerusalém e que estavam contra aquilo que eles chamavam a corrupção dos sacerdotes e dos oficiais do Templo de Jerusalém. Então eles viveram aqui separadamente, uma vida extremamente austera, dedicavam-se acima de tudo a copiar a palavra de Deus, copiar a Torá, copiar a Bíblia, de uma forma extremamente cuidadosa, ao ponto de cada vez que usavam a palavra Deus, eles usavam uma pena nova, uma pena de ave, que era usada como caneta naqueles dias. Então eles levavam aquilo muito a sério. Então nós temos muitos dos textos do Velho Testamento já encontrados em 1947, alguns num estado impecável, como o texto O Rolo Grande de Isaías, que hoje está no museu em Jerusalém. Então, essa descoberta tem muito significado para nós, porque não só para os judeus, mas também para os cristãos. Porquê? Porque ela veio confirmar essas traduções, por assim dizer, essas cópias do Antigo Testamento no hebraico, feita pelos essénios, vieram confirmar que os textos que nós tínhamos mais antigos, texto massorético e outros mais, estavam exatamente idênticos, ou seja, esses textos que aqui foram encontrados foram escritos 200 anos antes de Cristo e agora, graças às novas descobertas e à inteligência artificial, todos esses textos estão publicados na internet, podem ser vistos e lidos e investigados, mas agora, recentemente, estão a pensar, há uma tese que diz que esses textos são mais antigos do que 200 anos antes de Cristo, quiçá até 300 anos antes de Cristo. O que é fantástico, porque as cópias mais antigas que nós tínhamos são do primeiro, segundo século depois de Cristo. Então nós encontramos aqui fragmentos que nos levam a confirmar a veracidade das traduções que nós tínhamos, com pequenas diferenças. Por outro lado, também foi muito importante porque, além dos manuscritos contendo as escrituras do Velho Testamento, muitos dos textos do Velho Testamento, foram também encontrados manuais da conduta, da disciplina, livros também muito dedicados à escatologia judaica sobre o fim dos tempos e por aí fora. Então foram encontradas palavras para as quais não se conhecia o significado até então e agora se compreendeu aquela palavra, afinal, o que é que ela queria dizer. Isso melhorou a interpretação, a tradução dos textos do Antigo Testamento. Portanto, as cópias, as novas traduções que nós hoje temos da Bíblia, já têm também a ajuda, digamos, dos manuscritos do Mar Morto, para além das traduções que nós já tínhamos e dos textos mais antigos que nós tínhamos, hoje podemos também complementar com aquilo que foi encontrado aqui em 1947. De facto, essa descoberta é a maior descoberta arqueológica de todo o século XX. E logo que esses manuscritos foram descobertos, na altura não deram valor, eram beduínos, eram pessoas que não davam valor a essa cultura, mas logo apareceram negociantes árabes e daí começa uma espécie de um romance, um thriller. Vão a cópias para Nova Iorque, começam a comprá-las com muito, muito dinheiro, quantias avultadíssimas, começa a haver um tráfico, digamos, de alguns desses manuscritos. Hoje todos eles são milhares, alguns são pequenos pedaços, pedacinhos muito pequeninos, e houve pessoas que se dedicaram ao longo de décadas
exclusivamente a juntar todos esses pedacinhos com uma paciência incrível, alguns estavam quase que queimados e por aí fora. Hoje, graças à inteligência artificial, já é possível avançar muito mais no significado desses textos e então hoje eles já estão inteiramente publicados na internet. Então nós damos graças a Deus porque um ano antes da declaração da independência do Estado de Israel, nós tivemos acesso à palavra de Deus, à confirmação, que nos deixa tranquilos, sabendo que aquilo que nós temos em mãos é realmente a palavra de Deus fiável, na qual nós podemos acreditar. E digamos, este trabalho exaustivo desta comunidade dos essênios foi um grande contributo para que nós hoje pudéssemos ter essa palavra fiel, verídica, eficaz, inerrante nas nossas mãos. É um privilégio estarmos aqui. Aqui são ruínas extensas. Aqui havia essa comunidade, viviam com os rituais. Nós encontramos aqui muitos mikvés, ou seja, tanques de purificação pela água, pela imersão, que deu depois origem ao batismo cristão. Encontramos aqui lugares onde eles se alimentavam, ou seja, cantina, por assim dizer, refeitório, escritórios, acima de tudo encontramos restos dos scriptorium, que era a palavra que deu origem ao nosso escritório. Era o scriptorium, começou aqui exatamente, e depois deu origem à palavra o escritório. Eles eram dedicados extremamente. Eles tinham uma ou duas pessoas juntas a fazer a mesma cópia, palavra a palavra, sem falhar uma única vez, era confirmada, era revisada para que nada falhasse. Então nós damos graças a Deus, porque apesar de eles terem esse pensamento tão, alguns acham até fanático, muito radical, mas deram-nos esse valioso contributo, essa riqueza que nós hoje temos em mãos.